Ele faz desta forma para que fique evidente tanto a salvação quanto a condenação, ele transformando o mal em bem. E então ele diz no verso 16: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele ilustra o verso 16 a figura de pães sendo feitos. Se as primícias, os primeiros pedaços da massa do pão são bons, todo o resto da massa será boa. Se dentre os patriarcas, lá atrás, tinha massa boa, ou seja, teve salvação em Abraão, Isaque e Jacó, haverá também esperança de salvação nos descendentes dessa primeira massa. Ele também ilustra como com a raiz e os ramos. Se a raiz, os patriarcas, se são boas as raízes, certamente teremos ramos bons. Mas aí ele amplia o entendimento dessa raiz com ramos no verso 17, que diz: Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. A metáfora que Paulo usa aqui, é de uma oliveira, árvore de azeitonas. Israel é a oliveira natural, com semente boa, raiz boa. Alguns ramos, galhos desta oliveira foram quebrados, isto é, os judeus desta raiz tropeçaram e não creram em Jesus. E estes judeus, então, foram arrancados desta oliveira. Aí que os gentios, que são representados aqui pela oliveira brava, ou seja, de uma raiz que não é de uma oliveira boa, esses gentios da oliveira brava são enxertados no lugar dos ramos arrancados da oliveira boa. Pois bem, os gentios são enxertados na árvore de Israel. E Paulo os alerta falando diretamente aos gentios, no verso 13. Diz que eles foram colocados depois e logo devem tomar cuidado de permanecerem firmes em fé e humildade. Pois se os galhos originais foram cortados, que eles não se ensoberbeçam. Final do verso 21. Antes temam ao Senhor e permaneçam firmes. Veja o verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortados para que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, mais uma vez, ele trabalha a ideia de sermos humildes em nossa teologia.
Nós não somos superiores a ninguém, nem mesmo em relação aos judeus. Você não é melhor do que um judeu da raiz de Davi. A nação de Israel se ensoberbeceu em saber que eles foram o fruto da oliveira do Senhor, que eles eram a raiz da teocracia. Eles se orgulharam de poderem chamar Deus de Israel. Não caiam no mesmo erro. Eu e você somos ramos de uma oliveira brava, enxertados na raiz de Davi. Eles são ramos naturais e podem ser salvos se não permanecerem na incredulidade. Você e eu somos oliveira brava, e a melhor aplicação desse texto para a sua vida está no verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Sabe onde isso nos leva? Para aquilo que foi dito por Jesus em João 15, de 1 a 18. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o cortará, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós somos os galhos enxertados, os filhos que foram adotados. E Cristo é a árvore da vida, e nós temos acesso a esta árvore. Sem Cristo não tem semente, não tem árvore, não tem vida. Sem Cristo nós estamos condenados ao fogo. Não seja um galho murcho desta árvore, seja um galho que produz bons frutos. Estas são as boas obras que ele requer de nós.